Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre NPS, né, o Net Promoter Score. Não sei se é assim que fala, eu vou colocar aqui no vídeo só para vocês terem de referência. Ou, como eu chamo aqui enfim, né, nas ações da empresa, o MMSG, que é a métrica mais supervalorizada da gestão. Então, bora lá que eu vou explicar um pouquinho sobre isso para vocês. Então vamos começar. O NPS ele nada mais é do que uma seção de duas perguntas, né? Uma sequência, na verdade, de duas perguntas muito simples. A primeira que vai gerar para a gente um indicador, né? Que é numa escala de 0 a 10, o quão provável é que você recomende a nossa empresa, produto ou serviço para um amigo ou colega. Aqui você vai selecionar um, obviamente, né? Empresa, produto ou serviço, e um colega ou amigo vai permanecer desse jeito, um colega ou amigo mesmo. E a segunda é quase um justifique a sua resposta, né? Que é o porquê que você nos deu essa nota. O que é importante para a gente poder discutir sobre isso daqui? O primeiro é, a primeira pergunta ela vai gerar sempre um indicador para a gente. E aí esse indicador ele vai ser sempre uma média, tá? Então você vai ter lá todos os seus as suas notas, né? E você sempre vai ter uma média que é o que você vai dizer que é o seu NPS, né? Seja do produto, seja do serviço, ou seja, da sua empresa como um todo. E essa segunda pergunta aqui, ela vai gerar um insight, a ação interna que você vai fazer dentro da empresa, entende? Então, a depender, por exemplo, da resposta que a pessoa der aqui, que você vai realmente montar um plano de ação para que você consiga melhorar a experiência desse cliente, certo? E beleza, mas como é que eu vou saber que, né, que cada nota dessa aqui quer dizer, enfim, o que é o NPS e como é que eu consigo usar ele na prática, tá? O NPS, além dessas duas perguntas aqui, você vai ter uma escala, que é a escala que vai ser gerada por esse indicador, tá? E essa escala, ela vai ter a média, tá? A média de resposta, em que você vai saber se você tem mais detratores, pessoas que falam mal do seu produto, né? E aí que tá, né? Pessoas que possivelmente falam mal do seu produto, porque até dentro da própria pergunta, você tem aqui um comprovável, tá? Então quer dizer que seja provável que a pessoa ela compartilhe ou não o seu produto, beleza? Então aqui, pode ser que essa pessoa, né, na média, você tenha detratores, então essa pessoa possivelmente vai falar mal do seu produto, beleza? Os passivos, que são provavelmente as pessoas que não vão falar nada, né, não vão nem beneficiar seu produto e nem falar mal. E o 9 e o 10 aqui, que são os nossos promotores, né, as pessoas que realmente vão falar bem, vão compartilhar seu produto, vão defender seu produto em alguns casos, né? Mas sempre nessa base de probabilidade, tá? Não quer dizer que é certeza que você vai ter um promotor só porque ele deu 10 ou porque ele deu 9, e também não quer dizer que seja certeza que você tem um detrator só porque ele deu 6, por exemplo, ou 5. E aqui eu entro em um ponto mais importante para mim, que é uma divisão que eu costumo fazer. Porque é muito provável, tá, que você tenha detratores que realmente vão falar mal do seu produto se ele der entre 1 e 3, entende? Então, a gente tem essa métrica que possivelmente vai ser detrator a partir do 6, beleza? Mas entre 1, né, na verdade aqui é porque eu costumo usar 1, entre 0 e 3, eu tenho praticamente, né, obviamente, porque ainda é probabilidade, mas é o mais provável possível que a pessoa vá falar mal do seu produto é se ela está entre 0 e 3, porque são notas muito ruins, entende? Isso aqui é porque já foi metrificado, tá? Pessoas que colocaram 0 e 3, elas realmente tendem a falar mal do seu produto, tanto que quando você vai ver aqui nessa segunda pergunta, né, que é a justificativa, você vai ver as pessoas que deram entre 0 e 3 falando mais o porquê que não gostaram do produto. Tudo bem, entendi até aqui, entendi que é uma pergunta para gerar um indicador, que aí eu vou tirar a média e vou saber qual é o meu NPS, né? Eu entendi que essa justificativa é o que vai me gerar uma ação, que vai gerar as ações internas da empresa. Entendi que entre 0 e 6 eu tenho detratores, né? Possivelmente detratores. Entre 0 e 6 eu tenho meus detratores. Entre 0 e 3 eu tenho mais probabilidade de ter detratores. Entre 7 e 8 eu tenho os meus passivos, as pessoas que não falam nem bem nem mal do meu produto.
E entre 9 e 10 eu tenho os nossos promotores, as pessoas que possivelmente vão compartilhar o nosso produto, serviço ou até a nossa empresa. Beleza, entendendo tudo isso daí, a gente entra no ponto. Da onde surgiu essa metodologia? Essa metodologia, ela surgiu de um livro chamado A Pergunta Definitiva, tá? Do inglês, ela se chama The Ultimate Question, que foi escrita por esse autor aqui, né? Fred Hensch, eu não sei falar o nome dele, não. Mas ele já está na sua versão 2.0. Eu não cheguei a ler essa versão 2.0, certo? Eu só li a primeira versão, a pergunta definitiva. Mas eu não sei também se ela já está em português essa versão 2.0. Se tiver, dá uma procurada, porque é muito importante que você entenda o conceito por trás de tudo isso daqui antes de você utilizar e até você pegar os conceitos que eu vou falar aqui do porquê que eu acho uma métrica super valorizada. Beleza, entrando aqui agora então, por que que eu acho que é uma métrica super valorizada, tá? Primeiro, são poucos insights que você consegue ter no método puro, então utilizar isso daqui, né? Primeira e segunda pergunta, somente isso daqui vai te gerar muito pouco insight para você ter ações internas. A segunda é a métrica de vaidade, porque é muito fácil, até coloquei aqui embaixo exatamente o justificativo desse segundo ponto, que é muito fácil no nosso mercado de infoprodutos, né, nesses cursos digitais, venda de e-book e tudo mais, você mascarar uma incompetência de entrega, né, na entrega de um produto com ações internas. Então, cara, eu coloquei o cara numa live, eu coloquei ele num Q&A, né, num perguntas e respostas, de frente com um especialista, de frente com um professor. Às vezes só o insight que ele tira no meio do curso já, né, paga o curso, porque você tem essa sensação de transformação que os infoprodutos conseguem ter. Tá? Não quer dizer que de fato acontece, mas a sensação ela acontece. É diferente, por exemplo, quando a gente compara com outros serviços, por exemplo, a área médica, que aí você tem serviços invasivos, ou se for fazer um exame não, uma cirurgia com um dentista, por exemplo, ou for parar no hospital, é muito difícil, mesmo com um bom atendimento, que eu tenha um NPS alto nesse tipo de serviço. Colocando aqui em uma outra métrica, bancos, por exemplo. Bancos, eles costumam também ter NPS um pouco mais baixo, porque você espera que tudo funcione 100% o tempo inteiro, porque, pô, eu tô no meio da madrugada, eu quero fazer um Pix, eu não posso ter, né, o banco ele não pode se dar o luxo de o aplicativo não estar funcionando naquela hora, porque você vai ter uma pá de clientes ali, uma parte muito grande, inclusive considerável de clientes, que não vai conseguir fazer o Pix naquela hora porque o seu serviço simplesmente está fora do ar. Então, a gente tem esses pequenos probleminhas para a gente conseguir ter um NPS realmente válido, né? Mas não quer dizer que seja uma métrica ruim, tá? Então, a gente vai até desenhar aqui para que você consiga entender. E qual é o melhor método, então, para a gente usar o NPS? Cara, basicamente você vai usar ele assim, tá? Junto com o MHS, vai ser um NPS mais MHS. Eu não vou entrar em detalhes do que é o MHS agora. Ele é basicamente uma métrica, um conjunto de perguntas que vai fazer com que o seu cliente te informe o quão necessário é o seu produto ou serviço ou até a sua empresa em relação à vida dele, né? Então, quão essencial é o seu produto na vida daquela pessoa. Depois a gente faz um vídeo específico sobre o MHS, tá? Então, eu uso ele sempre com o MHS porque o MHS ele vai me gerar mais insights. Você tem perguntas muito específicas no MHS ali que vai conseguir te gerar mais insights e mais ações, obviamente, porque insights geram ações dentro de pesquisas, certo? E minha segunda aflição com o NPS, ele tá aqui, tá? Uma coisa muito simples que a gente vê aí no mercado digital, que é um funil, tá? Então a gente tem aqui nossa primeira pergunta, tá? A gente tem a resposta dela, a gente tem nossa segunda pergunta e a gente tem também a resposta dessa segunda pergunta. Qual é o nosso problema? O primeiro é o êxito aqui das pessoas que veem a primeira pergunta e não respondem, e as pessoas que veem a segunda pergunta também e não respondem, ela é muito grande, tá? Então aqui a gente tem um êxito muito, muito grande no número de respostas. Como é que a gente consegue resolver isso? E como é que a gente resolveu isso aqui dentro da empresa, tá? Aumentando a quantidade de pessoas que entram aqui dentro do funil, tá? E como é que eu aumento a quantidade de pessoas que entram dentro do funil? Recompensa, tá? Então a gente vai gerar uma recompensa para a pessoa que chega até o final e responde todo o formulário para mim. E aí entra num outro ponto. Por que também
além do insight, né, além das ações internas, eu utilizo o MHS com o NPS, porque é o mesmo formulário. Como eu estou gerando uma recompensa, e essa recompensa normalmente exige um trabalho, exige tempo, às vezes exige esforço, dinheiro, né? Seja, por exemplo, gerando mais banda, porque eu vou disponibilizar um curso gratuito para esse cara, seja gerando tempo do especialista, porque eu preciso que ele entre, meu especialista entre no Zoom para conseguir conversar com esse cara, mas eu gero uma recompensa. Se for SaaS, por exemplo, cara, sei lá, deu mais 15 dias gratuitos para ele, na próxima fatura ele tem 20% de desconto, entendeu? Eu tô dando exemplo aqui de infoprodutos porque eu trabalho com infoprodutores, né? Mas enfim, aqui eu geralmente tenho uma recompensa, sei lá, uma aula gratuita, certo? Que vai fazer com que esse cara responda de uma forma um pouco mais qualitativa. Então, ele vai prestar mais atenção no formulário, beleza? Mas eu não quero usar uma bala importante para mim, né? Usar um ativo que eu tenho ali, mas eu não quero gastar bala, entendeu? Então, eu preciso gerar um custo-benefício maior nessa recompensa. Como que eu consigo fazer isso? Também, além dessas duas perguntinhas aqui que eu vou ter, eu vou colocar um MHS junto para a gente conseguir gerar mais insights. Então, numa única recompensa, eu tenho né, duas métricas importantes aqui para mim que vão gerar mais ações, né, e mais insights. E é por isso que eu gosto de usar os dois juntos, certo? E aí, entra nos pontos que eu falei, cara, além desse exit aqui que a gente tem nesses dois pontos, né, que costuma ser muito alto e aí, obviamente, muito variável de negócio para negócio, para eu trazer métricas específicas aqui para vocês. Além disso, a gente ainda tem um outro ponto crucial, que são as respostas válidas. Tá, mas beleza, o que que são respostas válidas então? As respostas válidas, elas são respostas que elas constituem uma ação que você vai conseguir tomar. Então, por exemplo, eu tô lá, beleza? Eu vou até desenhar aqui para ficar um pouco mais fácil. Mas eu dei 7, tá? 7 de nota em um curso que eu estava fazendo. Dei 7 de nota aqui, certo? Na segunda pergunta, que era justifique, eu disse que é porque eu vou colocar aqui como um exemplo que eu tinha dado anteriormente, né? Que eu não sei. Cara, não sei porquê, mas eu vou. E aí você pode ter certeza. Tem muita gente que responde realmente não sei, não, ponto, ponto, joga a mão no teclado, então tem muito disso daqui. Mas não sei, é uma resposta que costuma acontecer de uma certa frequência. Além de não sei, por exemplo, que é uma resposta obviamente inválida, a gente pode ter respostas que elas são muito falhas em relação à parte de comunicação. Por exemplo, não consegui utilizar. Tá? Ou, sei lá, você vai colocar cozinhar feature X, né? O recurso, vou colocar X aqui porque a gente não sabe o que exatamente a gente está falando. Mas eu não consegui usar tal recurso, né? Ou fui cobrado 2 vezes, entende? Então, qualquer pouca experiência que a pessoa tenha com seu produto, ela vai gerar uma resposta para isso daqui. Pode ser a menor possível. Cara, travou o aplicativo. Ela não conseguiu fazer um acesso quando ela gostaria de fazer. Entende? Então, o NPS ele é isso, porque o MHS você consegue, como você consegue trabalhar melhor as perguntas, né? Você consegue ter insights melhores porque você consegue direcionar melhor as perguntas dele. E aí, quando eu coloco aqui, por exemplo, essa recompensa, eu tenho uma assertividade maior porque o cara ele começa a pensar um pouquinho mais nas respostas que ele vai dar, porque ele sabe que o professor, né, o especialista, ele vai ver, porque eu normalmente coleto a informação de e-mail do cara, para eu conseguir disponibilizar, obviamente, o bônus, entende? Então ele tem essa preocupação porque ele sabe que não é a resposta por resposta, né? O nome dele ele está em jogo. Então eu tenho respostas válidas de uma forma um pouquinho mais simples e mais fácil, utilizando esse sistema de recompensa. E como eu falei, não quero dar um tiro no escuro, jogar o tiro para cima ou mirar em um alvo só, se eu posso acertar dois alvos com a mesma bala, né? Então isso é fazer uma gestão boa do recurso que você tem. No caso, esse recurso aqui pode ser uma aula ao vivo, por exemplo, ou um desconto específico em alguma fatura, extensão de mensalidade, né? Então mais um mês grátis, alguma coisa assim.
Enfim, você pode pensar no negócio de vocês. Mas esse daqui é o meu maior problema, inclusive, com o NPS, que é gerar respostas válidas, que são válidas porque elas conseguem gerar para mim insights, tá? Insights. Que geram, né, como eu falei, insights, eles geram ação. A ação, ela vai gerar sempre para você resultado. E você precisa disso, cara. Você precisa de resultado, né? Não é métrica por métrica, não é vaidade, que nem eu coloquei, não é uma única justificativa de indicador que vai gerar para você insight, que gera ações de verdade, que gera realmente um resultado real dentro do negócio de vocês. Então por hoje é isso, eu só queria mostrar para vocês o que eu penso sobre o NPS e principalmente como é que a gente utiliza ele aqui dentro da produtora, né, para que a gente consiga ter ele de forma um pouco mais efetiva e conseguir ter respostas válidas que realmente vão gerar ações e resultados internos aqui dentro da empresa, né. Até voltando aqui rapidinho no Notas, né, eu coloquei alguns pontos importantes para vocês. O primeiro são as ferramentas que vocês conseguem utilizar. Eu vou dar ênfase em duas aqui, que é o Google Forms, que é o que normalmente a gente utiliza, porque é gratuito, a gente não tem limite de respostas, é fácil de usar, a gente consegue ter algumas funcionalidades muito interessantes dentro do próprio Google Forms, fora o relatório deles, que é bem completinho, né? Tirando 90 palavras que não tem, todo o resto de relatório você consegue ter de forma gratuita através do Google Forms. SurveyMonkey, que tem versões gratuitas, é o único que eu já utilizei em relação o pop-up, né? Colocar o ícone, um pop-upzinho dentro do site de vocês ali com o NPS, né? As duas perguntas. E o outro aqui, né? Coloquei em ordem, exatamente em ordem, os três que eu mais recomendo aí. O Typeform, que é basicamente um Google Forms, só que muito mais bonito, né? Então você consegue ter uma margem, um relatório legal ali para você conseguir metrificar, entender, passar para sua equipe as métricas do NPS, né? E como é que está a relação dela ali nas respostas. E só que você consegue ter de forma um pouco mais agradável. Então você consegue ter uma identidade legal, você consegue ter uma interação legal ali com o seu cliente e a ferramenta. Beleza? As outras aqui, elas são, já utilizei algumas delas, não todas. Elas são mais para que você consiga habituar e ver que tem muitas ferramentas para que você consiga utilizar esse NPS. Mas eu sempre vou dar ênfase nas que a gente utiliza aqui, que são essas três, as que eu já utilizei de forma muito mais abrangente, né? Que a gente passou muito mais tempo usando, certo? Tô dando ênfase principalmente nas duas, Typeform, né? Hoje, porque a gente usa MHS, e aí são formulários realmente mais extensos, Typeform, porque você consegue ter essa interação maior e uma dinamicidade, né? Consegue trazer mais dinâmica do formulário para o seu cliente, e o Google Forms, porque é uma solução gratuita e em muitos casos vai salvar muito aí na operação de vocês. Então é isso, a gente finalizou o vídeo de hoje. Espero que vocês na próxima, provavelmente para a gente falar um pouquinho sobre MHS. Até mais.